Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje tia Joyce veio aqui para a gente poder dar continuidade aos estudos que iniciamos ontem sobre as plantas. Portanto, hoje quero convidar você a vir juntinho comigo a aprender sobre as partes de uma planta. Vamos nessa? Uma planta completa é dividida em partes que a ajudam a viver e a se reproduzir. Essas partes são as raízes, o caule, os frutos, as flores, as folhas e as sementes. A raiz é o suporte da planta. Na maioria das vezes, é a raiz quem fixa a planta na terra e também quem retira da terra a água e os sais minerais necessários para a planta. Você sabia que nós podemos comer algumas raízes? É isso mesmo. E vou citar alguns exemplos para vocês. A cenoura é uma raiz que serve para a nossa alimentação. A mandioca, que conhecemos como macaxeira, e a beterraba. O caule tem a função de sustentar os galhos, as folhas, as flores e os frutos de uma planta. Ele também possui a função de levar para toda a planta a água e os sais minerais retirados da terra pela raiz. As folhas têm uma função muito importante para a planta, pois são elas quem absorvem a luz que recebem do sol e as transformam em energia. Energia essa que a planta utilizará para a produção do seu próprio alimento. É também pelas folhas que uma planta respira. Nós vimos lá na raiz que algumas raízes servem como alimentos. E assim como essas raízes, algumas folhas também servem como alimentos. Como, por exemplo, o alface, a couve e o espinafre. Além de algumas folhas servirem para a nossa alimentação, algumas folhas também servem como remédios, como é o caso da hortelã, da erva cidreira e do boldo. As folhas possuem formas e tamanhos diferentes. Os frutos são responsáveis por guardar as sementes, que darão futuramente origem a outras plantas. Os frutos também são muito importantes para a nossa alimentação, pois eles são ricos em vitaminas e açúcares. Agora quero convidar você a fazer uma revisão geral do que aprendemos ontem e hoje, para fixarmos melhor esse aprendizado. Vamos comigo? Então vamos. Nós aprendemos ontem que as plantas são seres vivos, pois elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Elas possuem uma fase de desenvolvimento. Vimos também que para uma planta crescer bonita e saudável, ela precisa de algumas coisas, como por exemplo, água, nutrientes, luz, calor do sol e ar. Nós vimos que existem plantas terrestres e plantas aquáticas. Aprendemos também que as plantas têm diversos aproveitamentos, como por exemplo, na alimentação, na produção de roupas, na confecção de medicamentos e entre outros. Agora vamos revisar o que aprendemos hoje. Hoje nós aprendemos que uma planta completa possui várias partes. Que partes são essas? Vamos lá falar comigo. Caule, raiz, folhas, flores, frutos e sementes. Vimos que cada parte dessa possui uma função essencial para a vida e para a reprodução de uma planta. Então vamos revisar todas elas agora. A raiz possui a função de fixar a planta no solo e retirar dele a água e os sais minerais necessários para toda a planta. O caule tem a função de levar essa água e esses sais retirados do solo pela raiz para todo o resto da planta, além de sustentar os galhos, as folhas, as flores e os frutos. Nós vimos que as folhas têm a função de absorver a luz que recebe do sol,
para que essa absorção de luz seja transformada em energia para ajudar a planta a produzir seu próprio alimento. Aprendemos também que os frutos são responsáveis por guardar as sementes que futuramente darão origem a outras plantas. Nós vimos também que as flores é quem são responsáveis pela reprodução de uma planta, pois elas se transformam em frutos. E esses frutos são quem guarda as sementes. Quero convidar você a pôr em prática o que você aprendeu brincando comigo do quiz das plantas. Vou te fazer a pergunta, vou te dar um tempinho para responder e depois a gente vê a resposta. Vamos lá se divertir comigo? Quais são as partes de uma planta completa? Quem respondeu que são raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes, acertou! Qual é a função do caule? Se você respondeu que a função do caule é sustentar os galhos, as folhas, as flores e os frutos e levar para toda a planta a água e os sais minerais, você está de parabéns! Quem é que ajuda a planta a respirar, absorve a luz do sol e ajuda na produção do próprio alimento da planta? Se a sua resposta foi que são as folhas, você acertou! Qual é a função das flores? Tenho certeza que sua resposta foi que a função das flores é de reprodução da planta. Esses alimentos são raízes? Macaxeira, cenoura e beterraba. Se a sua resposta foi sim, que a macaxeira, a cenoura e a beterraba são raízes que podemos consumir como alimento, você está de parabéns! Fale 3 nomes de árvores frutíferas. Nós temos diversas árvores frutíferas, mas vou citar 3 para vocês. A laranjeira, que nos dá a laranja, a macieira, que nos dá a maçã, e o limoeiro, que nos dá o limão. Se você acertou todas as respostas, tenha certeza que nós, suas professoras, estamos muito orgulhosas de vocês. Chegou a hora da atividade. Então, vamos lá comigo? No número 1, você vai enumerar as partes de uma planta de acordo com a legenda que você vai encontrar aqui em cima, certo? No número 2, você vai pesquisar e dar um exemplo de cada planta cuja parte citada é usada como alimento. Então, como raiz, qual raiz podemos usar como alimento? Qual caule podemos usar como alimento? Qual folha, qual flor, qual fruto e qual semente pode ser usada como alimento? No 3, nós vamos escrever em cada setinha a parte da planta, certo? No número 4, nós vamos juntar as formas geométricas e descobrir o nome de uma fruta. No número 4, nós vamos observar as imagens e enumerá-las de acordo com a parte da planta que foi utilizada. No 6, nós vamos marcar um X na palavra que completa cada frase. E por último, nós vamos copiar as frases que estão escritas corretamente. Por exemplo, os vegetais são seres vivos, é verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, você copia. Se for falso, você não copia. No B, as plantas são diferentes.
Se for verdadeiro, você copia. Se for falso, você não copia. E assim sucessivamente até chegar à vogalzinha E. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido tudo. Um beijão no coração de vocês e até a próxima.